Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um feriado que, olha, muita gente curte, mas talvez não conheça a fundo a origem, o Dia do Trabalho, o famoso 1º de maio. Isso aí. E temos uns materiais bem legais para contar essa história. E já começamos com uma coisa meio irônica, né? Sabia que essa data, maior símbolo da luta dos trabalhadores, nasceu lá nos Estados Unidos? Aham. Mas eles mesmos comemoram o Dia do Trabalho deles em setembro. Pois é, parece piada, né? Total. O feriado pegou no mundo todo, tipo, viralizou. Menos no país de origem. Que coisa. É uma confusão interessante. Certo. Então vamos lá. Nossa missão aqui é tentar desenrolar esse novelo, sabe? Entender essa diferença de datas e, claro, a baita luta que tá por trás do nosso 1º de maio. Exato. As fontes que a gente tem aqui apontam para o fim do século XIX, né? Aquela época de industrialização a todo vapor. Isso mesmo. E as condições de trabalho? Nossa! Zero reguladas. Jornadas que podiam chegar a, sei lá, 13 horas por dia, 6 dias por semana. Exatamente. Imagina o cansaço dessa galera. Vivia exausta. Era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Devia ser desesperador. É. E esse cenário de tensão foi crescendo, sabe? Faltava diálogo entre patrão e empregado, não tinha limite claro para nada. Uma exploração braba mesmo. Com certeza. E isso, claro, acabou forçando os trabalhadores a se organizar. Não era tipo um luxo, era necessidade pura. Lutar por condições minimamente decentes. Tinha que ser, né? Pra ter alguma dignidade. A situação estava no limite mesmo. E aí o palco principal dessa história foi Chicago, 1º de maio de 1886. Esse dia é chave. Milhares de trabalhadores foram para as ruas. A pauta principal, reduzir a jornada para 8 horas diárias. O que hoje parece básico, né? Mas na época... Era revolucionário. Imagina o tamanho do movimento. Foi gigante. Sem dúvida, foi um marco. Um protesto enorme, organizado em grande parte pela Federação Americana do Trabalho, que era a principal central sindical deles na época. Certo. Durou vários dias, mostrou a força da união dos trabalhadores. Mas a coisa não terminou bem. Aqui a história fica tensa de verdade. Dia 4 de maio, né? Isso, dia 4. Numa manifestação na Haymarket Square. O que aconteceu lá? Uma bomba explodiu no meio da confusão. E aí começou um confronto feio com a polícia. Putz. E teve gente ferida, morta. Sim, mortos e feridos dos dois lados. Esse evento ficou conhecido como a Revolta de Haymarket, uma virada bem trágica na história. Caramba, que pesado. Muito. E foi justamente a notícia dessa manifestação, dessa luta pelas 8 horas, e principalmente da repressão violenta em Haymarket, que correu o mundo. A notícia se espalhou rápido. Muito rápido para a época. O impacto foi tão grande que, uns anos depois, em 1889, um congresso socialista internacional lá na França... A Segunda Internacional, que eles chamam. Exatamente. Essa organização definiu o dia 1º de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Foi uma homenagem clara à luta e aos que morreram em Chicago. Ah, então é daí que vem a nossa data. Foi a repercussão internacional da tragédia que consagrou o 1º de maio. Faz todo sentido agora. Precisamente. A memória da luta e da repressão em Chicago deu esse peso simbólico à data. Mas voltando para os Estados Unidos, por que eles ficaram de fora dessa? O material aqui menciona que eles já tinham uma celebração em setembro, desde 1882, lá em Nova York, com um desfile e tudo. Tinham sim, o Labor Day. Então, por que raios não adotaram o 1º de maio também, já que tudo começou lá? Ficaram com vergonha da confusão, será? Ou foi outra coisa? Olha, os materiais não dão um motivo único, oficial, sabe? Mas uma hipótese bem forte é que manter o Labor Day em setembro, que já existia antes de Haymarket e tinha um caráter menos conflituoso... Menos radical, talvez? Isso. Foi uma forma de distanciar o feriado americano dessas raízes mais ligadas ao socialismo e à própria revolta de Haymarket, que marcaram o 1º de maio internacional. Entendi. Preferindo focar mais na celebração da contribuição do trabalhador para a economia, para a nação, algo mais pacífico, como naquele desfile de Nova York. Sei. Uma versão mais família do feriado, talvez? Pra não assustar ninguém? Pode-se dizer que sim. Uma abordagem diferente. Então tá, quer dizer que o nosso 1º de maio é uma herança direta dessa luta sangrenta lá de Chicago por direitos básicos, que virou um símbolo mundial. Exato. Enquanto os Estados Unidos seguiram outro caminho, com o feriado deles em outra data. Uma história com versões diferentes, dependendo de onde a gente olha.
Que loucura. É um ótimo exemplo de como o mesmo evento histórico pode gerar memórias e celebrações bem distintas, né? Totalmente. Mas o ponto-chave, acho, para ambos os feriados é lembrar a origem. A luta por condições de trabalho justas. Uma luta que começou lá atrás e continua super relevante. Com certeza. Bom, então resumindo essa ópera toda. 1º de maio nasceu nos Estados Unidos, na briga pelas 8 horas em Chicago. Que acabou mal em Haymarket. Exato. Aí essa luta virou um símbolo internacional e o mundo adotou a data como dia de luta. Menos os Estados Unidos, que já tinham o deles em setembro e ficaram com ele. Que rolo. É um rolo histórico mesmo. Mas o essencial é não esquecer a raiz de tudo isso. Um dia que nasceu da reivindicação por dignidade no trabalho. Dignidade e coragem, né? Porque não devia ser fácil enfrentar tudo aquilo. De forma alguma, era preciso muita coragem. E olha que interessante pra gente pensar. Se lá em 1886 a luta era por 8 horas diárias, 6 dias por semana. Uma demanda básica hoje, né? Pois é, e hoje a gente já tá falando até em semana de 4 dias de trabalho. Fico imaginando qual será a pauta trabalhista daqui a, sei lá, um século. Boa pergunta. O que será que os nossos tataranetos vão estar reivindicando, hein? Enquanto ajustam seus robôs, talvez. Fica aí a reflexão. Fica a reflexão. Muita coisa muda, mas a busca por condições melhores continua.